Há momentos na vida em que algo dentro de você simplesmente desperta. Não porque alguém explicou, não porque você entendeu, mas porque a verdade te encontrou. E se você está ouvindo estas palavras agora, não é por acaso, não é coincidência, é convocação, é resposta, é movimento divino. Digo isso porque existe um princípio espiritual que poucas pessoas percebem. Quando chega o momento da transformação financeira, o espírito treme antes do milagre aparecer. E se o título deste vídeo alcançou você, limpe todas as suas dívidas, você atrairá um milagre financeiro apenas lendo este salmo uma vez. Então saiba, não foi um clique, foi um chamado. Você pode achar que chegou aqui buscando esperança, mas a verdade é que a esperança te encontrou primeiro. E ela encontrou justamente quem precisava encontrar. As dívidas que te cercam, os boletos que não param de chegar, o aperto no peito que te acompanha todos os dias, esse peso silencioso que ninguém vê, tudo isso não é apenas financeiro, é espiritual, é emocional, é mental. É como uma sombra que te segue há anos, te fazendo acreditar que esse ciclo nunca vai mudar. Mas escute, bem agora, neste instante, existe um movimento sagrado tocando sua vida. Uma força que não vem do acaso, nem da sorte, nem de estratégias humanas, mas do alinhamento divino. Porque quando você lê um salmo com o espírito desperto, uma única vez, algo dentro de você se reposiciona. E quando se reposiciona, as portas que estavam fechadas começam a se mover, as respostas começam a se aproximar, as ideias começam a nascer, as oportunidades começam a reconhecer o seu nome. E é aqui que muitos erram. Pedem por um milagre externo enquanto continuam dentro de um ambiente interno de medo, escassez, culpa e ansiedade. Mas a mudança financeira verdadeira nunca começa fora. Ela começa dentro e hoje, agora. Enquanto você respira, enquanto você me escuta, o seu interior está sendo realinhado. Você pode sentir isso. É sutil, mas verdadeiro. Um calor, uma paz, uma certeza que você não consegue explicar. É o prenúncio, é o início, é o milagre abrindo espaço para entrar. O salmo que você lerá apenas uma vez não é poesia, é ajuste espiritual, é instrumento de autoridade, é o código divino que quebra ciclos de estagnação e limpa dívidas que pareciam eternas. Porque Deus não responde a desespero, Deus responde a alinhamento. E você está entrando nele agora. Antes de prosseguirmos, eu preciso que você entenda o que está acontecendo dentro de você. Não é emoção, é reconhecimento. Seu espírito sabe o que sua mente ainda está tentando compreender. Seus pensamentos podem estar cansados, mas sua alma está despertando. E é por isso que este vídeo chegou até você no momento exato. Há algo no seu caminho que precisa ser liberado. Há algo que foi retido e está prestes a fluir. Há uma provisão que estava bloqueada e que finalmente encontrou acesso. Não importa quantas dívidas você tenha, não importa quantos atrasos enfrentou, não importa quantas vezes sentiu vergonha, medo ou impotência. O que importa é o alinhamento que começa agora, neste segundo. E quando o alinhamento começa, o milagre se aproxima. É inevitável. Mas antes de revelar o salmo, antes de revelar o mecanismo espiritual por trás dele, antes de te conduzir ao início da sua libertação financeira, eu preciso te pedir uma coisa simples, porém poderosa. Se você sentiu algo, mesmo que um leve arrepio, um calor, uma paz ou uma esperança tímida, escreva nos comentários. Estou pronto para o alinhamento. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva agora. Não por mim, mas porque a jornada que começamos hoje não termina aqui. Você vai precisar das próximas mensagens, das próximas ativações, dos próximos passos. Inscreva-se e continue comigo.
Antes de revelar o salmo que dará início ao seu realinhamento financeiro, você precisa compreender algo que quase ninguém percebe. A mudança externa só ocorre depois que o mundo interno é reorganizado. Muitas pessoas oram, pedem, suplicam, fazem votos, fazem promessas, mas continuam presas aos mesmos pensamentos de escassez, as mesmas narrativas de medo, as mesmas memórias que moldaram sua vida por tantos anos. E enquanto a mente permanece acorrentada, nenhuma porta espiritual consegue se abrir. Quando você entende isso, sua vida começa a fazer sentido. Afinal, não é curioso como algumas pessoas, mesmo trabalhando menos, prosperam, enquanto outras, mesmo lutando todos os dias, continuam presas nas mesmas dificuldades. Não é coincidência, é alinhamento. O plano espiritual sempre responde primeiro ao que você acredita internamente antes de responder ao que você faz externamente. Porque dívida não é só número, é ambiente emocional, é história, é repetição, é ferida herdada. É padrão silencioso que se perpetua na mente de uma família inteira sem que ninguém nunca tenha dito uma palavra. E quando você começa a confrontar isso, o primeiro impacto não é no bolso, é na alma. É por isso que tantas pessoas leem versículos, escutam mensagens, fazem orações, mas continuam com o mesmo ciclo de ansiedade. Elas recitam palavras sagradas, mas continuam acreditando nas mesmas mentiras internas. Eu não consigo. Minha vida nunca muda. Eu nasci para lutar. Para mim, tudo é difícil. Eu não mereço prosperar. Essas frases parecem pensamentos comuns, mas são algemas espirituais. Elas moldam decisões, moldam comportamentos, moldam expectativas. E quanto mais você acredita nelas, mais a sua vida se torna um espelho fiel desses pensamentos. Mas agora, enquanto você ouve estas palavras, algo está mudando dentro de você. Você pode sentir isso. Não importa se é um calor, um nó na garganta, uma paz leve ou uma sensação de alívio. É a mente sendo tocada pela verdade. É o espírito sendo puxado para cima. É o peso começando a perder lugar. Existe um detalhe espiritual que poucas pessoas conhecem, mas que explica muita coisa. A necessidade não move o céu. O alinhamento, sim. Deus não é ativado pelo pânico, pelo medo ou pela urgência emocional. Ele é ativado pela concordância, pela decisão interna de acreditar que a verdade divina é mais real do que o caos que nos cerca. E quando essa concordância acontece, mesmo que por alguns segundos, sua atmosfera começa a se reorganizar. As energias que antes te oprimiam perdem autoridade. As estruturas internas começam a ceder. A luz entra nos lugares onde você nunca conseguiu entrar sozinho. É por isso que um único salmo, lido com consciência e intenção, pode acionar milagres que anos de esforço não conseguiram destravar. O poder não está apenas nas palavras, está no que acontece dentro de você quando elas entram. Uma força desperta. Uma verdade se estabelece, uma confiança renasce, e mesmo que você não perceba de imediato, o mundo espiritual começa a responder. Anjos se movem, caminhos se abrem, respostas são aceleradas, portas são destravadas, e aquilo que parecia impossível começa a se aproximar silenciosamente. Mas aqui está o segredo que poucos entendem. A sua mente precisa acompanhar o movimento espiritual. Se não acompanhar, tudo volta ao mesmo ciclo. Por isso este vídeo está te guiando passo a passo, preparando o seu interior, desalojando pensamentos que te travaram por anos e abrindo o espaço necessário para o milagre financeiro que está prestes a entrar. Você pode trabalhar duro, estudar, fazer planos, economizar. Mas se dentro de você ainda existir uma voz dizendo que não vai dar certo, essa voz interrompe o fluxo da abundância. A mente cria bloqueios que o espírito não consegue atravessar. Mas hoje, agora, nesse instante, esses bloqueios estão enfraquecendo, e não é por sugestão psicológica.
É porque a verdade está sendo ativada dentro de você. Quando você entende que o céu não responde à lamentação, mas sim à autoridade, tudo muda. Quando você entende que suas palavras não são simples sons, mas decretos, tudo muda. Quando você entende que ler o salmo não é um ritual, mas um realinhamento, tudo muda. A partir deste momento, você não está mais pedindo, você está assumindo. Assumindo sua identidade espiritual, assumindo sua autoridade, assumindo sua herança. E quando a identidade muda, o destino muda junto. Muitas pessoas estão presas em dívidas não por falta de esforço, mas por falta de alinhamento. E elas nunca perceberam isso, mas você está percebendo agora. Algo em você está lembrando que nasceu para mais, nasceu para a estabilidade, nasceu para a abundância, nasceu para a clareza, nasceu para respirar sem medo do amanhã. Por isso, quando o salmo chegar, ele não chegará como uma promessa, ele chegará como um despertar. E quando você o pronunciar, mesmo uma única vez, a atmosfera ao seu redor vai mudar, a pressão vai ceder, a mente vai clarear. A paz vai retornar e o caminho da sua libertação financeira começará a ser traçado diante dos seus olhos. Prepare-se para entender por que este salmo tem o poder de iniciar um movimento tão profundo na sua vida financeira. Você precisa enxergar aquilo que permanece escondido para a maioria das pessoas. Existem forças que atuam de maneira silenciosa sobre o seu pensamento, sobre suas emoções e sobre aquilo que você acredita ser possível. Essas forças não aparecem como algo sobrenatural ou assustador. Elas se camuflam como lógica, prudência, realismo. Mas, na verdade, são cadeias espirituais disfarçadas de pensamentos comuns. Quantas vezes você já se ouviu dizendo: é difícil para mim, eu nunca consigo, minha vida financeira sempre trava, a sorte não é minha aliada, eu só nasci para lutar? Essas frases parecem resultados da experiência, mas na verdade são sementes plantadas dentro de você por anos de repetição, medo, histórias familiares e ciclos que se repetem de geração em geração. O grande segredo é que o mundo espiritual responde não ao que você deseja, mas ao que você concorda internamente. E essa concordância acontece de maneira tão discreta que você nem percebe. Quando você aceita dentro de si que a vida é assim mesmo, você entrega poder ao ciclo que te prende. Quando você repete mentalmente que nada muda, você fortalece a estrutura invisível que impede a mudança. Mas quando você confronta essas crenças, mesmo que silenciosamente, algo começa a ruir por dentro. O medo perde sustentação, a escassez perde domínio, a estagnação perde fundamento. Isso acontece porque a limitação não vive no bolso, vive na mente. E a mente, quando não é questionada, se acomoda em territórios de dor. A dívida, por exemplo, se manifesta no papel, mas nasce na alma. Ela se multiplica quando a pessoa vive em estado constante de preocupação. Ela se fortalece quando pensamentos de incapacidade dominam. Ela cresce quando o coração se acostuma a esperar o pior. Ela se torna um ciclo quando a mente acredita que não há saída. Mas a partir do momento em que você escuta uma verdade espiritual, não apenas com os ouvidos, mas com o espírito, o ciclo começa a ser quebrado. A verdade tem um efeito curioso. Ela não precisa ser totalmente compreendida. Ela apenas precisa ser reconhecida. E quando o reconhecimento acontece, tudo se reorganiza internamente. É por isso que tantas pessoas sentem um alívio instantâneo, uma paz estranha ou até uma pressão saindo do peito quando entram em contato com uma revelação divina. O corpo reage antes da mente. O espírito reage antes da lógica. A atmosfera interna muda antes que qualquer mudança externa aconteça. E essa mudança é o primeiro sinal de libertação. Existem também padrões geracionais que atuam de forma ainda mais profunda. Padrões de famílias inteiras que sempre viveram com pouco,
que sempre tiveram dificuldade, que sempre lutaram, que sempre carregaram a sensação de que a vida é um constante quase. Esses padrões não são apenas históricos, são espirituais. E eles se infiltram na mentalidade dos descendentes sem que ninguém perceba. Mas quando alguém desperta, o ciclo perde poder. Quando alguém decide romper, o ciclo se desfaz. Quando alguém escolhe concordar com a verdade, a limitação perde suas raízes. Você está se tornando essa pessoa agora. O elo que quebra o que parecia inquebrável. O ponto de virada que muda o destino da sua linhagem. A voz que interrompe décadas, talvez séculos, de repetição. Esse despertar explica por que a resistência aparece. Pensamentos de dúvida surgem. Cansaço repentino surge. Distração surge. Sensação de peso surge. Não porque algo está dando errado, mas porque as estruturas antigas estão reagindo ao colapso. Tudo aquilo que te mantinha limitado tenta manter o terreno que ocupava. Mas agora essa força está enfraquecendo. Sua consciência está se abrindo, sua visão está se ampliando, seu espírito está se alinhando, e alinhamento é o que libera o fluxo. Quando você passa a compreender que suas palavras carregam energia espiritual, sua vida muda. Quando você fala com medo, cria bloqueios. Quando você fala com dúvida, cria atrasos. Quando você fala com autoridade, cria movimento. É por isso que decretos espirituais transformam realidades. Eles não são apenas frases, são comandos que reorganizam aquilo que seus olhos não conseguem ver. E esse poder sempre esteve dentro de você. Ele só estava adormecido sob camadas de preocupação, cansaço e sobrevivência. Mas agora, conforme você absorve esta mensagem, esse poder está despertando. Os anjos respondem à clareza, respondem à verdade, respondem à autoridade. E quando alguém fala com alinhamento, o mundo espiritual se movimenta como vento, silencioso, certeiro, irresistível. A mudança começa a surgir nos detalhes. Uma ideia que você nunca teve, uma oportunidade que reaparece, uma solução que parecia distante, um valor inesperado, uma porta que se abre sem esforço, uma intuição que finalmente faz sentido. Nada disso é coincidência, é confirmação. O salmo que você está prestes a pronunciar não age sozinho. Ele age através de você. Ele ativa aquilo que o mundo tentou enterrar. Ele renova sua estrutura interna. Ele limpa aquilo que o medo acumulou. Ele devolve ao seu espírito o que as dívidas roubaram: confiança, clareza, direção e força. E quando essa força desperta, a escassez perde comando, a dívida perde voz, o atraso perde autoridade, a vergonha perde lugar. Você está se tornando alguém que a escassez não consegue mais alcançar. Nada disso é teoria, é lei espiritual, é realidade invisível se tornando visível. É o começo da restauração que você espera há anos, talvez a vida inteira. E tudo isso está acontecendo enquanto você respira. Há estruturas invisíveis que moldam sua vida financeira muito antes de qualquer número aparecer em uma planilha. São influências silenciosas, padrões antigos, impressões espirituais que atuam de maneira tão sutil que você, por muito tempo, acreditou que tudo era apenas azar, má sorte, circunstância ou destino. Mas nada disso é aleatório, nada é impulsivo, nada é casual. Existe sempre uma raiz, um fundamento, uma força que age antes que o fato aconteça. É por isso que algumas pessoas passam anos trabalhando, tentando, insistindo, sonhando, e ainda assim se veem presas no mesmo cenário financeiro. Enquanto outras, mesmo com menos recursos, começam a prosperar de maneiras que parecem inexplicáveis. Esse contraste não nasce do mundo físico, ele nasce do mundo espiritual. A limitação frequentemente se apresenta como prudência. Ela diz: tenha cuidado. Como lógica. Ela diz: não espere muito. Como experiência. Ela diz:
Sempre foi assim, como proteção. Ela diz, melhor não tentar. Mas na verdade é uma corrente que prende a visão, que sufoca a coragem, que enfraquece a fé. Essas correntes se alimentam da repetição, do medo, da memória. Elas se fortalecem quando você aceita pensamentos de escassez, como se fossem normais. E quando ninguém questiona, elas se tornam parte da identidade. Entenda, antes de você lutar contra dívidas, você luta contra aquilo que permitiu que elas permanecessem. E isso não é falta de capacidade, não é falta de inteligência, não é falta de esforço, é falta de liberdade interna. Toda pessoa que vive em ciclos de atraso, de sufoco financeiro, de estagnação ou de repetições dolorosas, está, na verdade, lidando com estruturas espirituais que precisam ser quebradas antes que qualquer mudança externa ocorra. A limitação não se sustenta sem concordância. E quando você passa anos acreditando que tudo é difícil, isso se torna uma sentença interna. O mundo espiritual responde a sentenças internas. As suas palavras constroem caminhos, mas seus pensamentos constroem muros. Quando alguém decide romper esses muros, o mundo espiritual reage. E é isso que está acontecendo com você agora. Ao escutar esta mensagem, suas crenças estão sendo sacudidas. Há um desconforto, talvez, uma inquietação leve, ou uma paz profunda, como se algo estivesse finalmente se deslocando para o lugar certo. Esse algo é a sua estrutura espiritual sendo restaurada. Dívida não é só atraso, é peso emocional, é vergonha silenciosa, é angústia reprimida. Não há nada mais desgastante do que lutar todos os dias contra algo que parece sempre crescer mais rápido do que você consegue resolver. Essa sensação de perseguição não é imaginária, ela é espiritual. Mas aqui está uma verdade que transforma tudo. Nada pode permanecer onde a luz entra. E a luz entrou. Os obstáculos que acompanharam sua vida por meses, anos ou décadas não têm autoridade para permanecer quando sua mente desperta. Eles resistem, é claro. Tentam se manter. Tentam sussurrar as mesmas frases de sempre. Tentam fazer você acreditar que nada vai mudar. Mas algo dentro de você já sabe que isso é mentira. Há uma força nova emergindo. Uma clareza que você não tinha. Uma sensação estranha de que agora vai. Essa sensação é espiritual, não emocional. E quando o espírito desperta, o medo perde o trono. A escassez não pode comandar um coração que já entendeu sua herança. O atraso não pode dominar uma mente que começou a enxergar a verdade. O peso não pode permanecer onde a autoridade é restaurada. Ao permitir que essa revelação entre, você está dando um passo que muitas pessoas nunca deram. Está abrindo mão do acordo com a limitação. E tudo o que existe no mundo espiritual depende de acordo. Aquilo que você concorda se fortalece. Aquilo que você rejeita enfraquece. E você está rejeitando a escassez hoje. Você está encerrando um ciclo silencioso que acompanhou sua vida por tempo demais. E ao fazer isso, o mundo espiritual responde. Portas que antes estavam emperradas começam a se mover. Assuntos que pareciam travados começam a destravar. Conexões esquecidas reaparecem. Ideias adormecidas despertam. Recursos que estavam retidos começam a circular. Esse movimento não depende do esforço humano, mas da autoridade espiritual. É por isso que a fé produz resultados que o trabalho, sozinho, nunca conseguiria produzir. Não porque o trabalho não seja importante, mas porque ele se torna muito mais poderoso quando flui de um espírito alinhado. A dívida, por mais pesada que seja, não tem força diante de alguém que recuperou o senso de identidade divina. Um coração que entende sua posição espiritual não é facilmente intimidado. Uma mente alinhada não negocia mais com o medo. Um espírito desperto não cede mais ao atraso.
Você não está apenas ouvindo um vídeo, você está atravessando uma fronteira, está deixando um território de sobrevivência e entrando em um território de revelação. E aqui está a promessa: tudo aquilo que estava desordenado começará a encontrar seu lugar. As áreas da vida que estavam confusas começarão a se organizar. As situações que pareciam impossíveis começarão a apresentar saídas. As dívidas que pareciam gigantescas começarão a perder poder sobre você. Não porque algo mágico aconteceu, mas porque você mudou por dentro. E tudo aquilo que muda dentro de você força o mundo externo a se ajustar. O salmo que você está prestes a pronunciar não será apenas uma leitura, será um decreto, uma ativação, um reposicionamento espiritual. Ele tocará regiões internas que nenhuma conversa, nenhum conselho, nenhum cálculo jamais conseguiu alcançar. E nesse toque, você sentirá algo que talvez não consiga explicar, mas reconhecerá imediatamente. É assim que a libertação começa. Depois de tudo o que sua mente absorveu e tudo o que seu espírito começou a despertar, você já percebe que algo dentro de você não é mais o mesmo. Há uma mudança silenciosa acontecendo, quase imperceptível aos olhos, mas impossível de ignorar no coração. A pressão que antes te acompanhava diariamente parece ter recuado alguns passos. A confusão que antes ocupava seus pensamentos perdeu intensidade. E aquela sensação antiga de estar sempre lutando contra algo invisível está se desfazendo como fumaça. Essa mudança não é emocional, é espiritual. Ela é o sinal de que o terreno interno finalmente ficou fértil para receber a palavra que vai realinhar tudo aquilo que estava desalinhado em sua vida financeira. Um salmo não é uma poesia qualquer. Não é um texto bonito. É um código espiritual, uma frequência, uma estrutura divina que toca camadas da alma que nada mais consegue tocar. É como se cada frase fosse um instrumento afinado para quebrar resistências, dissolver pesos, restaurar confiança, reacender direção, abrir clareza e preparar você para um movimento de provisão que não viria de nenhuma outra forma. E entre todos os salmos existentes, há um que se alinha perfeitamente com o que você está vivendo agora. Não porque ele seja conhecido, não porque seja citado com frequência, mas porque ele traduz exatamente aquilo que o seu espírito precisa assumir como verdade neste momento da sua jornada. Esse salmo é o Salmo 23. Ele não é apenas reconfortante, ele é cirúrgico. Ele não apenas acalma, ele alinha. Ele não apenas inspira, ele transforma. Ele toca áreas internas que você talvez nem soubesse que estavam feridas, travadas ou desordenadas. E é por isso que, ao recitá-lo, mesmo que uma única vez, você inicia um movimento espiritual que começa dentro e se expande para fora. Agora, abra seu espírito, abra sua atenção. Respire fundo. Permita-se sentir cada palavra como se fosse escrita diretamente para você. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essa frase sozinha já quebra acordos internos com a escassez. Quando você declara que nada te faltará, você rompe com anos de repetição mental, dizendo que sempre faltará algo. Você afirma uma nova ordem. Você desautoriza o medo. Você retira a dívida do trono e devolve a Deus o lugar de provisão. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Isso realinha sua mente à paz, não ao desespero. A alma cansada volta a respirar. A preocupação perde força. O espírito encontra descanso. Ele me guia mansamente a águas tranquilas. Enquanto a dívida te empurra para a ansiedade, Deus te puxa para a serenidade. Essa frase dissolve o caos interno que sempre te fazia tomar decisões precipitadas ou movidas pelo medo. A calmaria se instala, o desespero se desfaz. Refrigera a minha alma. Essa é a cura profunda. O ponto onde tudo que foi quebrado começa a ser restaurado.
O lugar onde o peso emocional da dívida, vergonha, culpa, exaustão, perde sua autoridade. O espírito volta a respirar como quem deixa um fardo cair das costas. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Direção, estratégia, sabedoria, clareza. Caminhos que antes pareciam confusos começam a se iluminar. Decisões que antes te confundiam ficam claras. Você passa a enxergar oportunidades onde antes via apenas bloqueios. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A dívida muitas vezes cria essa sensação, um vale escuro, um sufocamento mental. Mas essa frase declara que você não está sozinho. Declara proteção, declara coragem, declara segurança, declara que o medo perdeu a voz. Tua vara e o teu cajado me consolam. Consolo não é alívio momentâneo, é estrutura, é estabilidade, é um abraço espiritual que fortalece sua confiança. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Essa é a promessa de provação e vitória. Não é apenas sair da dívida, é ser exaltado, é ser honrado na frente das situações que tentaram te derrotar. É prosperar onde antes você apenas sobrevivia. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Unção é expansão, é multiplicação, é aceleração, é favor sobrenatural. Quando o cálice transborda, não há mais espaço para a mentalidade de escassez. O transbordo declara abundância sustentável. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Não é às vezes, não é quando dá, é todos os dias. A bondade passa a ser sua companhia. A misericórdia passa a ser sua proteção. A provisão passa a ser sua base. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aqui está o destino final, estabilidade, permanência, raiz, firmeza, nada mais frágil, nada mais inseguro, nada mais temporário. É a vida alinhada com a verdade. Ao recitar esse salmo em voz alta, você acionou um movimento espiritual profundo. Você rompeu acordos antigos, dissolveu crenças que te travavam, quebrou ciclos internos que te mantinham preso e ativou um realinhamento que já está começando a agir ao seu redor. É assim que o milagre começa. Não fora, mas dentro. E quando começa dentro, o mundo lá fora não tem escolha. Ele precisa se reorganizar ao seu favor. Agora que você recitou o salmo e sentiu a mudança começando dentro de você, é impossível negar. Algo se abriu. Uma clareza diferente. Uma leveza que você não sentia há muito tempo. Uma sensação quase física de que o caminho finalmente está se alinhando. E isso que você sentiu não é pequeno. É o primeiro sinal de que a atmosfera da sua vida está se reorganizando. Todo o conhecimento espiritual que você absorveu até aqui já tem poder suficiente para mudar a forma como você pensa, decide, enxerga e reage ao que está à sua volta. Só isso já seria capaz de transformar os próximos meses da sua vida financeira. Mas existe algo ainda maior reservado para quem deseja acelerar esse processo e receber uma orientação mais profunda, detalhada e estruturada. E é por isso que eu preciso te dizer algo com sinceridade. O que você aprendeu aqui é apenas a superfície. Se você quer ir além, se você quer consolidar essa transformação, se você quer resultados mais rápidos, mais concretos, mais perceptíveis, se você quer viver não apenas livres das dívidas, mas em um estado de prosperidade estável, com dinheiro sobrando, paz mental e direção espiritual, então você precisa conhecer o livro Os Segredos Ocultos Decifrados da Bíblia de Como Ficar Rico. Esse livro não é teórico. Não é difícil, não é confuso. Ele foi escrito para desbloquear o mesmo fluxo espiritual que você começou a sentir neste vídeo, mas com um nível de profundidade que eu jamais conseguiria transmitir aqui. Imagine por um momento, você acordando pela manhã sem medo do extrato bancário, sem o coração apertado ao pensar nas contas,
sem aquela sensação de descontrole financeiro que te acompanhou por tanto tempo. Imagine você vivendo dias mais leves, mais soltos, escolhendo o que comprar, não por necessidade, mas por prazer. Imagine você andando pelas lojas sem olhar para o preço primeiro. Imagine tendo dinheiro sobrando no fim do mês. Imagine planejando viagens, ajudando quem você ama, realizando aquilo que você sempre adiou. Agora entenda, isso não acontece por acaso. Acontece por estratégia espiritual e mental. E esse livro explica exatamente como ativar isso na prática. Dentro dele, você vai encontrar orações secretas guiadas, preservadas por séculos, reveladas de forma simples e aplicável. Orações que destravam bloqueios que você nem sabia que tinha. Mudanças de hábitos espirituais que ajustam sua atmosfera interna para que a prosperidade se torne natural, não forçada. Princípios bíblicos decodificados, explicados de maneira clara, que mostram exatamente como homens e mulheres nas Escrituras alcançavam riqueza e estabilidade. Protocolos de alinhamento, para você seguir diariamente e perceber dia após dia sua mente mudando, seu espírito se fortalecendo e suas circunstâncias se ajustando. Exercícios de autocomando espiritual, que te ensinam a decretar com autoridade, e não com medo, como a maioria das pessoas faz. Revelações inéditas sobre como a abundância se move no mundo espiritual e como você pode atrair, sustentar e multiplicar o que Deus confia em suas mãos. E eu não estou te dizendo isso como uma promessa vaga. Eu estou te dizendo porque mais de 200 pessoas já adquiriram esse livro, colocaram em prática essas revelações e suas vidas começaram a mudar de maneira real. Gente que estava endividada até o pescoço e hoje vive com estabilidade. Gente que vivia na ansiedade e hoje sente paz. Gente que achava que nunca sairia do vermelho e agora guarda dinheiro. Gente que nunca teve direção e agora segue um caminho claro, guiado por Deus. E talvez você esteja se perguntando, mas será que isso é para mim? Se você chegou até aqui, se você sentiu algo se mover dentro de você, se o salmo tocou uma área que estava adormecida, então a resposta é sim, isso é para você. E há algo ainda mais importante. O livro está no primeiro lote de promoção. Ou seja, enquanto durar esse lote, você consegue adquirir por um valor muito mais baixo do que o normal. Assim que esse lote terminar, ele volta ao preço original. E não há garantia de quando isso vai acontecer, porque os primeiros lotes estão acabando rápido. Esse é o momento perfeito para você dar continuidade a tudo o que começou aqui. É como aproveitar uma porta aberta enquanto ela ainda está aberta. O que você precisa fazer agora é simples. Clique no link da descrição para acessar o livro. Ou, se preferir, clique no vídeo que está aparecendo na sua tela agora, onde eu explico em detalhes tudo o que você vai encontrar dentro desse material transformador. Você já deu o primeiro passo, você já sentiu a mudança começando. Agora é só continuar o movimento que Deus já iniciou na sua vida. A prosperidade não é um sonho distante, ela é um caminho. E esse caminho está diante de você neste momento. Escolha atravessá-lo. Escolha viver o que Deus tem para você. Escolha desbloquear a vida financeira que sempre foi sua, mas que a escassez tentou te roubar. O futuro começa quando você decide, e hoje você foi chamado para vivê-lo.